Você também já cansou de fazer as técnicas 33 vezes 3, 369, carta para o universo, visualização e nada disso tá dando certo, você não está conseguindo manifestar nada na tua vida? Fica aqui comigo até o final que você vai entender o porquê que você não está conseguindo atrair, manifestar algumas coisas na tua vida que você deseja. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Carvalho e eu compartilho aqui a minha jornada, o meu despertar da consciência, a minha mudança de vida, o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, a fim de ajudar aquelas pessoas que ainda estão, né, querendo começar o seu processo, têm algumas dúvidas, e compartilhar também com aquelas pessoas que também já começaram, que estão estudando, a fim da gente trocar figurinhas aqui. Fiz técnicas de manifestação, de lei da atração. Eu conheci essas técnicas através da Beth Russo. Ela fala muito de uma das técnicas, principalmente 33 vezes 3, para manifestar algumas coisas na vida. Eu vi nos comentários muitas pessoas falando que tinham conseguido muitas coisas. Dinheiros inesperados no final do mês para pagar alguma conta, conseguiram carro, conseguiram a casa do jeito que queriam, o emprego dos sonhos, mudaram. Eu falei assim, nossa, eu vi ali uma oportunidade de conseguir colocar em prática o que eu venho estudando, o que eu venho trabalhando dentro de mim. Vou fazer essas técnicas, porque eu não fiz só 33 vezes 3. E eu fiz e vi que passaram os 3 dias, eu não consegui nada. Eu continuei fazendo, mudei o pedido, nada aconteceu. Então eu fui em busca de outro e outro e outro que falava disso. Fui para o TikTok e várias pessoas. Então eu já estava me pegando, fazendo técnica da água, fazendo várias coisas e nada disso estava dando certo. Então eu parei para refletir do que eu tenho visto até agora para entender o porquê que isso estava acontecendo. E eu identifiquei que simplesmente eu não estou conseguindo manifestar, não estava conseguindo manifestar algumas coisas porque eu não estava na minha frequência para receber aquilo. Se tudo é átomo, tudo é energia, tudo tem uma frequência. Tudo tem uma frequência. E a lei da atração, ela nada mais vai fazer, o seu papel é ressoar a minha frequência com a frequência daquilo que eu estou emanando. Se eu estou numa frequência baixa, eu só vou conseguir atrair coisas que estão na mesma frequência que a minha. Então, se eu quero estar no estado de manifestação, de simplesmente ter um desejo, ter aquela fé de que aquilo já aconteceu e soltar para o universo, soltar para Deus, para o todo, eu preciso estar numa frequência maior, uma frequência de neutralidade ou uma frequência bem maior. E aí, como é que eu mudo a minha frequência? Como que eu aumento a minha frequência? Ou seja, a única forma e a única maneira de fazer isso é através do amor. Se eu estou em frequências mais baixas, como estresse, medo, ansiedade, angústia, eu não vou conseguir manifestar outras coisas que estão nas frequências mais elevadas do que a que eu estou emanando. Então, por isso que não estava conseguindo manifestar certas coisas na minha vida. E talvez você esteja nessa mesma situação. Me conta aqui se você já cansou de fazer técnica, está fazendo ainda e não está tendo resposta e está, assim, achando que não é para você. Não pensa dessa forma. Simplesmente você não está conseguindo equalizar, você não está conseguindo ressoar a sua frequência com a frequência do seu desejo. E a única maneira de você conseguir fazer isso é através do amor. E eu fiquei nesse questionamento, como assim? Como eu vou amar? Como eu vou aumentar assim o amor? De qual maneira? De qual forma? Então, eu tive um insight fantástico nesse final de semana com uma das coisas que realmente estava deixando a minha frequência mais baixa. Um exemplo não, a realidade. Eu trabalho fora, eu sou mãe de uma bebê de 2 anos, eu sou casada, não tenho quem cuide da minha casa, eu lavo, passo, cozinho,
meu esposo trabalha, me ajuda dentro do que pode, mas geralmente o pesado assim das coisas de casa eu tenho que fazer. E como durante a semana é aquela correria entre escola, trabalho, em casa e ter que voltar para trabalhar de tarde, é aquela loucura. Eu só tenho final de semana para conseguir organizar as coisas dentro da minha casa, para lavar roupa, a roupa, né, que ficou durante a semana, para dar aquela geral, um banheiro, lavar banheiro, fazer as coisas que eu não tenho tempo para fazer durante a semana. E isso me irrita de uma maneira, porque assim, fica sempre naquela, ai, eu poderia estar descansando, eu poderia estar passeando, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa. Toda vez é isso, eu tenho que ficar sempre nessa, sempre lavando casa, é um looping. Eu ficar arrumando casa, eu sou minha empregada, né? Eu já sempre me pegava reclamando. Até que, nesse fim de semana, aquilo me incomodando, como que eu faço para assim, para amar ou mudar outras atitudes, me veio nitidamente como se alguém estivesse falando comigo. Você precisa amar a sua casa. Se você ama, você cuida. Você cuida porque você tem amor. Gente, aquilo deu uma explosão assim na minha cabeça e eu parei e eu refleti, falei assim, é verdade. E aí começou a me vir reflexos, parece assim, eu acho que eu não sei, como se eu tivesse entrado em transe, eu saí por alguns minutos, mas foi uma coisa assim muito rápida, que me veio à memória ah, os períodos assim que eu e meu esposo, a gente projetou a nossa casa, a gente sonhou com a nossa casa, a gente viveu, foi uma coisa muito desejada, sabe? De coisas, detalhes que a gente planejou, que a gente sonhou, que a gente quis fazer do nosso jeito. Então a gente amou ela antes dela estar construída. Só que eu já estava olhando para minha casa como se fosse, sabe, como se fosse um tormento na minha vida. Ah, mais uma coisa. E isso fazia com que a minha frequência ficasse baixa, porque era algo que eu estava sempre reclamando, murmurando. Então, não mudou assim a minha forma de trabalhar, porque eu trabalho, tenho que cuidar, é cansativo, mas a minha percepção ficou diferente, mudou. Então, a minha percepção mudou, então eu parei de reclamar, porque eu olhei, comecei a amar a minha casa e fazer porque eu amo ela. Então, se eu amo, eu cuido, entendeu? E só disso já me elevou literalmente a minha energia, a minha frequência já deu já mudou. Porque aquilo que me estressava já começou assim, sabe que é aquela coisa de cuidado, quero amar, quero cuidar? Eu não sei qual é a situação da sua vida, se é o seu emprego, se é o seu relacionamento, se é a, assim, a correria do dia a dia, e de repente às vezes te estressa e você está lá naquele grau de ansiedade, como eu fiquei, de cansaço, de estresse, mas para e analise, reflete, muda a sua percepção, ache amor dentro daquilo que você está fazendo, passe a amar, mas só que simplesmente não é só o amar, mas a forma como a gente olha as coisas, como a gente enxerga certas coisas na nossa vida, dá um olhar diferente. E você começa como assim, eu olhei essa situação em particular, eu estou usando um exemplo meu prático, que mudou literalmente. Então, você pode fazer isso também, mudar a percepção, seja com trabalho, seja com outros exemplos que eu citei aqui. Então, analise e reflete. Pô, é o trabalho? Nossa, mas ele me permite conseguir levar alimento para dentro da minha casa, eu posso me vestir, eu posso comprar as coisas para o meu filho, para minha filha, eu posso ajudar a minha mãe. Nossa, eu sou muito grata pelo meu trabalho. Ele está me permitindo eu melhorar, eu me aprimorar para galgar alguma coisa melhor. Olha como muda. Ah, não, isso aqui é passageiro. Hoje eu estou aqui nele, mas não é por muito tempo. Eu vou para alguma coisa melhor. Então, quando a gente muda a forma como
a gente vê determinadas situações na nossa vida já fazem a diferença. Coloca aqui nos comentários o que está sendo desafiador para você. O que está sendo assim mais, nossa, te estressa, assim, te deixa, tem tirado literalmente do seu equilíbrio. O que está sendo desafiador. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te abriu um leque para alguma, né, a sua percepção para alguma, para enxergar a situação de uma forma diferente, coloca como que você vai fazer, o que você pretende fazer para trabalhar isso na tua vida. Então, passa a analisar, reflete, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com alguém que de repente você vê que precisa desse conteúdo, e até a próxima.